E na estreia do técnico Eduardo Batista, o Tigre ficou no empate, sem gols contra o Volta Redonda em casa. O resultado não é nada positivo, já que no fechamento da 7ª rodada, o Criciúma ainda pode entrar na zona de rebaixamento. Balança. O domingo começou com homenagens. Primeiro para as mães pelo seu dia, que puderam curtir o jogo ao lado dos filhos. Depois para o zagueiro Rodrigo, que contra o Volta Redonda completou 200 jogos com a camisa tricolor. O zagueiro se tornou capitão e referência do elenco nos últimos anos. Mas quando a bola começou a rolar, quem roubou a cena foi esse cara aí. O goleiro Cauã foi o responsável por salvar o Criciúma e evitar um resultado ainda pior. O Cauã ainda é bastante jovem, mas se mostrou no jogo de hoje, um jogo nervoso, um jogo difícil, muito equilíbrio, decisivo, né? Então, assim, a semana dele já tinha sido boa, mas me deixou bastante impressionado no jogo de hoje com a frieza dele. Ele foi acionado logo nos minutos iniciais de partida. A primeira oportunidade de finalização foi do Esquadrão de Aço. Raí aproveitou a saída errada do Criciúma e arriscou de longe. A resposta do Criciúma foi aos 11 minutos. Marcinho também de longe chutou forte e parou no goleiro Jean. Na sequência, Cauã teve que trabalhar de novo, desta vez no chute de Mirandinha. Aos 27 minutos, o Criciúma teve uma das melhores oportunidades do primeiro tempo. João Carlos roubou a bola e serviu Popó, que pegou mal e mandou para fora. No intervalo de jogo, Eduardo Batista tentou mexer no time. Tirou o meia Juninho e colocou mais um atacante. Mas a entrada de Diego Gonçalves pareceu não fazer efeito. Logo aos 6 minutos da segunda etapa, quem apareceu de novo foi o goleiro Cauã. E para fazer uma das defesas mais difíceis da partida, o Volta Redonda aproveitou a saída errada e Mirandinha novamente chutou no canto. Realmente o domingo parecia ser dos goleiros. Até mesmo quando o lance não valia mais nada, Jean fez uma grande defesa. No cruzamento de Marcinho, Popó, em posição de impedimento, chutou. E o goleiro do Voltaço fez uma defesa de cinema. E a estrela de Cauã brilhou novamente aos 26 minutos da segunda etapa. Desta vez parando o cabeceio de Bruno Santos a queima-roupa. Nos minutos finais de partida, o Criciúma ainda teve a chance de sair com a vitória, mas o capitão Rodrigo parou na defesa do Volta Redonda. Fim de jogo, Criciúma 0, Volta Redonda também 0. Qual que é uma análise geral que eu faço? Falta bastante confiança, a equipe está ansiosa. A gente tivemos ali pelo menos umas 10 transições de 3-2, 3-3 e a gente conduziu demais, errou o último passe, andou. Então, são situações que tem que ir trabalhando, tem que ir buscando e dar confiança aos atletas. Eduardo Batista teve apenas 4 dias para trabalhar o time para este confronto. E foi uma atuação que não agradou o torcedor neste domingo. Por outro lado, agora ele terá uma semana cheia de trabalho pela frente, já que o Tigre enfrenta o CRB no próximo domingo, às 4 da tarde, no Rei Pelé. Não, a gente vai desenhar. A gente chegou com uma ideia, a gente fez uma análise do elenco, e o caminho, mostrava pelo desenho do elenco que tinha uma resposta. Eu conhecia o Benevenuto, a gente está tentando dar uma confiança para o Juninho, para o próprio Jonathan Robert, a gente vai buscar esses atletas e os desenhos vão acontecer. Eu só tomo cuidado para não ficar ora aqui, ora ali, ora um sistema, ora outro sistema. A gente ter uma convicção, um desenho para que esses jogadores ganhem confiança, independente do sistema deles. Eu preciso recuperar a confiança. Renato Semensati. Fala, Vini. Se eu falar pra ti ontem que eu me dei um soninho durante o jogo no sofá, eu tô muito errado?
É que eu tava com muita preguiça porque o jogo também não agradou também. Se você que estava no sofá fique tranquilo, porque quem estava no estádio no primeiro tempo também teve sono profundo. O Criciúma teve 3 finalizações a gol nos 90 minutos, mais acréscimo. Mas você ainda ficou em casa, né? Sim. Teve gente no conforto do lar. Teve gente que levou a mamãe para ver o jogo. Meu Deus, que presente, né? Quem levou a mãe? Presente deu grego. Esse presente. Olha, merece. Sabe aquela varinha de marmelo antiga? Aquela do pé de goiaba que enverga, mas não quebra? Então, merece uma surra dessa, porque foi um presente de grego, literalmente, um jogo muito ruim. Aliás, a gente já esperava que o jogo ficasse tecnicamente muito abaixo do que o torcedor do Criciúma estava acostumado. Ano passado foi Série A e tudo mais. Porque estavam em campo o 15º Criciúma e o 17º do campeonato. Então, se a Série B já está nivelada por baixo tecnicamente, você faz ideia do que é colocar o 15º contra o 17º. Mas mesmo não jogando nada, e o Cauã salvou, se teve um time que esteve próximo da vitória, esse time não foi o Criciúma. Esse time foi Volta Redonda. Um Criciúma diferente, com 3 zagueiros. O Eduardo Batista acabou de chegar, teve quarta, meio período, quinta e sexta para trabalhar, porque sábado não faz trabalho forte, porque o jogador vai jogar domingo. Então ele teve 3 dias de trabalho. Mudou taticamente o time, o Criciúma sentiu, pegou um adversário que o espelhou taticamente, quer dizer, 3 zagueiros, mas já acostumado a jogar assim, e colocou o Criciúma na roda em determinados momentos do jogo. O Eduardo mexeu, as mexidas também não surtiram efeito. Isso expõe um pouco a fragilidade técnica que o elenco tem e que não dá tempo agora, não tem como corrigir, porque você não vai para o mercado buscar jogador, então ele vai ter que trabalhar esse ajuste de sistema, que ele falou ali na entrevista, eu não sou de ficar mudando o sistema de um jogo para o outro. Então é com 3 zagueiros que vai o Criciúma. Aliás, ele vai ter que mudar no próximo jogo contra o CRB, porque o Castan já tomou o 3º cartão amarelo, fica fora. Mas é um cenário muito preocupante, são 7 jogos, apenas 1 vitória, e o futebol. O Eduardo Batista vai ter muito, mas muito trabalho para arrumar esse time, para fugir desta condição de tabela aqui que a gente vai mostrar, que é extremamente preocupante. Série B do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada em andamento. Vamos lá. Vamos aqui na parte que não nos pertence. Goiás 16, Vila Nova 13, Vila Nova ainda joga, o Avaí jogou, tem 12, o Remo tem 12, o Cuiabá jogou, tem 12, o CRB, próximo adversário do Criciúma, ainda não jogou, pode entrar no G4. Chapecoense deixou escapar uma vitória lá contra o Atlético Paranaense. Coritiba tem 10, que é o próximo adversário em casa do Criciúma. Atlético Paranaense 10, Operário 10, Ferroviária 10, Atlético Goianiense do Tencate 10, Novo Horizontino 10. América 9, aí entra a turma do desespero. Criciúma 6, Botafogo de São Paulo 5, Volta Redonda 5, Atlético 3, Paysandu 2 e Amazonas 2. Vamos lá. O que é que pode acontecer aqui no pior cenário no fechamento de rodada? Eu prefiro sempre analisar o pior, né? Já fica preparado. O Criciúma pode entrar no Z4. Esse é o pior cenário. O que teria que acontecer aqui? O Botafogo tem um jogo a menos, teria que vencer o seu jogo. E o Atlético, que está aqui com 3, vencendo o seu jogo. Esses dois times ainda jogam, não é confronto direto. Vencendo, o Atlético faz 6. Renato, mas o Criciúma tem 6. Ocorre que o Criciúma tem 1 vitória. Exatamente contra o Atlético. E o Atlético, se vencer, alcança a sua 2ª vitória, que é o primeiro critério de desempate depois do número de pontos ganhos. Então o Criciúma pode perder posição na tabela e o próximo jogo é contra o CRB, que entra em campo ainda e pode estar no G4 da competição. É uma situação complicada. O Eduardo vai ter uma semana para trabalhar, mas você que estava acompanhando o jogo no sofá viu que foi desanimador. Mais de 8.000 pessoas compareceram, quase 9, né? Sim. No estádio Heriberto Wilson e saíram de lá decepcionados, o que é extremamente preocupante. Como falei anteriormente, desfalque já para essa partida, o Castan, que tomou o 3º cartão amarelo